Testando, testando, testando. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Mitchell. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês dos perrengues que eu já passei no meu intercâmbio. Eu moro em Dublin já há quase 2 anos. Quase não, já faz 2 anos, completou 2 anos dia 5 de janeiro. Isso mesmo. Não passei tantos perrengues assim por causa do Covid, da quarentena. Eu fiquei mais tempo trancado dentro de casa, dentro do apartamento do que fora. Então, mas aconteceram algumas coisas, principalmente nos primeiros dias e depois ao decorrer do tempo. E eu vou contar um pouquinho pra vocês das principais coisas que aconteceram, que pra mim me marcaram bastante. E algumas são engraçadas. E eu espero que quando alguém vier pra cá ou fizer algum outro tipo de intercâmbio não passe as mesmas coisas que eu passei. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho pra falar, como primeiro perrengue, foi a tomada. A tomada daqui ela é um pouquinho diferente. Elas são 3 pininhos, tem o de cima e os dois de baixo. O de cima normalmente é uma pecinha de plástico ou de metal mesmo, mas ela não tem energia. Ela só serve para espetar, para que as duas comportinhas de baixo elas se abram. E quando eu cheguei, eu precisava carregar o computador, o tablet, o iPhone, o iPad, a minha mesa digitalizadora e mais algumas outras coisas. E eu não tinha adaptador. Então, pra mim foi um pouquinho complicado. Mas eu perguntei para um dos meus flatmates que moravam na casa da residência estudantil que eu fiquei quando eu cheguei, logo no primeiro dia, o que eu poderia fazer, ou se ele tinha algum adaptador para me emprestar, como um adaptador USB, alguma coisa assim. E ele falou que não tinha, mas se eu colocasse uma chave no buraquinho de cima, abriria as duas comportinhas de baixo, e assim eu conseguiria encaixar o meu carregador normal do Brasil, até eu comprar o adaptador. Eu fiz isso, mas a chave de energia caiu, o disjuntor caiu e eu acabei com a energia da casa. Tipo, oi, tudo bem? Foi eu que acabei com a energia. Mas ficou tudo bem depois, no outro dia já tinha todo mundo esquecido, eu acho, mas primeiro dia eu acabei com a energia, mas foi por descuido, porque eu poderia ter desligado. Tem uma chavinha de desliga e desliga e eu acabei esquecendo de desligar ela, tipo, para deixar off. Mas graças a Deus não tomei choque e não aconteceu nada. Mas foi isso, a tomada. O segundo eu acho que eu posso dizer como os remédios. Quando eu cheguei, eu fiquei muito doente. Não doente, doente, mas tipo um resfriado leve. Eu acabei usando alguns dos meus remédios que eu tinha levado para resfriado. Mas não ajudaram muito, então eu fiquei com a garganta inflamada e eu precisava de amoxicilina. Mas eu não tinha amoxicilina, eu tinha esquecido de trazer receita para amoxicilina para comprar aqui e também não tinha trazido do Brasil. Tá. Fiquei 3 semanas ruim, aí me disseram que um tal de chazinho chamado Lincip iria me ajudar. Fui lá, comprei 3 caixinhas de Lincip, fiquei tomando durante uma semana e meia, mas resolveu um pouquinho? Resolveu, tipo 50%, mas ainda assim continuei com a garganta ruim, mas só que fazer o que, né? Não passei no GP, fiquei esperando e eu gastei mais de R$ 600 com remédios quando eu vim. Foi um pouquinho? Foi. Trouxe bastante? Trouxe, mas trouxe mais vitamina D, vitamina C, tipo vitaminas em geral, de pirona, paracetamol, esses remedinhos assim. Você acha aqui na farmácia, você acha no mercado, mas tem alguns remédios específicos que você tem que ter receita. E eu não tinha receita e também não ia pagar o GP. O GP que é o médico. Mas foi isso. Fiquei doente, fiquei, esperei, devia ter passado no médico, devia, mas não passei. A outra coisa foi logo no meu primeiro dia de aula. Eu cheguei aqui no domingo e eu fui pra aula na segunda-feira. E foi eu tentando secar o meu cabelo com aquele secadorzinho de mão. Sabe aquele secadorzinho de mão que tem no banheiro, geralmente de shopping ou de loja? Que você seca a mão e sai aquele ventinho? Então lá estava eu, do primeiro dia de aula, chovendo. Esse tempo aqui de Dublin é doido, então estava lá eu, andando pela rua, sem jaqueta, só com uma blusa média de frio, não muito grande. Estava frio, estava ventando e estava chovendo. Aqui o tempo é doido, chove, faz sol, para, venta, chove, venta, para. É tipo isso. E no primeiro dia eu fiquei todo ensopado. Aí eu cheguei na escola pingando, com o cabelo pingando, com a roupa toda molhada. E eu fui no banheiro tentar pegar algum papelzinho. Mas eu tava sem nenhum outro tipo de roupa ou o jumper, agasalho, pra mim tentar me secar com pelo menos uma pecinha de roupa. Aí eu tentei pegar o papel, mas só que não tava secando. Aí eu coloquei minha cabeça embaixo do secador de mão e tentei secar. Aí você só imagina eu assim com o cabelo.
tentando secar com aquele secadorzinho. E, gente, tem alguns que o vento não é tão forte. E o da escola não era tão forte assim. Então ficou lá eu, uns 10 minutos com o cabelo assim. O pessoal entrava no banheiro, os outros alunos ficavam: o que é que você tá fazendo? Tipo, desculpa, mãe, se eu tô molhado, eu preciso secar meu cabelo, que eu não quero entrar pra sala de aula no primeiro dia com um cabelo desse tamanho e ainda molhado. É, foi messy, but foi bom. O próximo é acumulação. Eu sou uma pessoa que compra demais. Então, eu acabo tendo muita coisa. Então, toda vez que eu vou mudar de casa, fazer uma viagenzinha pra cá, ou mudar, arrumar meu próprio quarto, eu acabo bagunçando tudo e depois eu tenho que reorganizar tudo, porque eu tenho muita coisa. Então, a acumulação pra mim é um perrengue que só por Deus. Toda vez que acontece alguma coisa, eu tenho que mudar alguma coisa de lugar, pra mim é um sacrifício, porque eu tenho muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu lembro que quando eu fui mudar a primeira vez, eu cheguei com 2 malas. Hoje eu tenho 8. E é muito difícil eu ficar me organizando porque eu não quero me desfazer das coisas. Eu sou muito apegado nas coisas, então pra mim é difícil me desfazer das coisas, sabe? Então eu preciso de uma casa maior ou um quarto maior que caiba tudo. Mas toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, mudar, arrumar e viajar ou arrumar uma malinha pra algum tipo de gravação, a acumulação vem atrás de mim, porque é tanta coisinha, e eu sou muito apegado, eu tenho muita coisa de cozinha, eu tenho muita coisa de beleza, de quarto, de roupa, sapato, mala, aí vem coisinha de papelaria, que eu amo uma papelaria, nossa senhora, se alguém quiser mandar uma papelaria pra mim, alguma coisa de papelaria, eu vou adorar, caneta, lápis, cadernos, amo um caderninho, nossa senhora, amo tudo. Então eu sou muito acumulativo, então pra mim toda vez que eu vou mudar, é um sacrifício. Não mudar porque eu só mudei 3 vezes, mas a acumulação pra mim é uma coisa difícil porque é muito difícil pra eu conseguir me organizar com as minhas próprias coisas. Então você já imagina a situação. Então pra mim isso é um perrengue toda vez que eu preciso arrumar o meu próprio quarto, porque se eu mudo alguma coisa de lugar, depois eu tenho que reorganizar tudo pra organizar de novo. Então pra mim isso é difícil. O dinheiro na primeira semana. Nossa, gente, isso foi um sacrifício. É lógico que eu trouxe o dinheiro da comprovação de renda, certo? E trouxe em torno de 4.500 euros a mais para gastar. Não gastar, gastar, gastar. Lógico, para comprar uma coisinha para mim, para ajudar a pagar as contas no futuro antes de conseguir algum emprego, para me conseguir me sobreviver nos primeiros meses. Mas com a minha compulsão de compras, em 2 dias, logo na primeira semana, eu cheguei no dia 5, que foi no domingo, dia 6 começou minha aula. No sábado, que foi dia 8, não, meu Deus do céu, 6, 7, 8, 9, 10, dia 11, que foi no sábado e no domingo, eu gastei em torno de R$ 1.600 em 2 dias, comprando mala, sendo que eu já tinha mala, mas eu achei bonitinho, então eu acabei comprando alguns pares de sapato, algumas jaquetas, algumas blusinhas, algumas blusas e algumas coisinhas a mais. Então eu acabei torrando, aí depois eu peguei a notinha e fiquei assim pensando, meu Deus do céu, por que eu fui gastar tanto dinheiro assim com coisas que eu não precisava? Na verdade eu precisava, né? Porque jaqueta tava frio, era época de inverno e eu precisava de jaqueta e eu tava sem jaqueta, então eu acabei comprando. Podia ter comprado uma? Não, comprei 6. Podia ter comprado mais? Podia, mas eu já sabia que eu já tinha gastado mais. Aí depois quando eu cheguei em casa caiu a ficha que eu já tinha gastado demais e isso também é um probleminha pra mim, porque eu amo compra, eu sou muito compulsivo. Eu sou daqueles que vê uma jaqueta, compra, vê um sapatinho aqui, um tênis ali, compra. Vê jumper, blusa, qualquer coisa 3 por 1, compra 6. Entendeu? Então isso acaba sendo um probleminha pra mim com questão de compulsão. Os meus ex-flatmates, ou os meus aqui também vivem falando, mas você compra demais que não sei o que lá, sei o que lá. Ai, gente, eu gosto de ter um pouquinho de tudo, né? Tem um pouquinho de tudo, mas isso é um problema, porque às vezes eu acabo gastando demais e sai fora do meu orçamento, depois eu fico desesperado, não desesperado, mas eu fico tipo tentando achar pontinhos no meu orçamento pra tentar recuperar o dinheiro que eu perdi, o dinheiro que eu gastei. Isso acontece toda vez, mas é uma coisa que eu preciso melhorar? É, mas fazer o quê? A calça branca e a chuva. No caminho da escola, demora mais ou menos uns 40 minutos para chegar na minha escola, da minha casa até lá. E tem uma pracinha com uma rua bem estreitinha. Não uma rua estreita, mas
É um conjunto de pracinhas, tem mais ou menos umas 3 pracinhas seguidas da outra, aí tem um caminho para você passar. E lá nesse caminho é bem liso, então toda vez que chove fica liso. E tem um tênis meu, da Puma, que eu amo, que ele é super bonito, que ele é liso, que ele tem o solado liso por baixo. Então toda vez que eu uso eu acabo escorregando. Não escorregando, mas tipo dá umas deslizadinhas, sabe? Então isso é um problema pra mim. E um dia desses eu fui inteiro de branco pra escola. Calça branca, jaqueta branca, era uma jaqueta da Moschino que eu tenho, que ela é branca. Na blusa não tava branca, a blusa era preta e o sapato branco. Mas a calça branca, sapato branco, a jaqueta é preta e branca, mas isso aí. Eu escorreguei, mas escorreguei feio. A minha calça ficou toda manchada. A minha jaqueta também, ela até estragou um pouco, ficou meio arranhada. Arranhada não, mas ficou cheia de... Como eu posso dizer? Ficou meio esfiapada. Ah, ficou cheia de marquinha, sabe? De estrago. Aí fiquei tão triste, mas ficou lá. E ela ficou toda manchada. Preto, marrom, vermelho não, mas ficou com asfalto. O asfalto ainda estava sujo, estava úmido, então acabou piorando. Minha calça ficou horrorosa, mas ainda assim foi pra escola, porque se eu perco um dia de aula, meu apêndice abaixa. Então eu tenho que ir mesmo assim, fiquei com vergonha, fiquei. Não sei se o pessoal olhou pra mim, também não reparei, mas fui assim mesmo. Perdido sem internet. Esse foi exatamente no meu primeiro dia de escola, que eu tinha colocado no GPS para voltar para casa. Eu morava em D16, que era próximo do aeroporto, e só tinha uma opção de ônibus. Na verdade tem mais, mas eu pegava exatamente o 16. E nesse dia, para voltar, depois que a aula já tinha acabado, eu botei no GPS, blá blá blá. Ele mostrou para mim o ponto de ônibus que eu tinha que pegar, e eu peguei o ponto de ônibus contrário. Eu peguei, em vez de ir em direção ao aeroporto, onde ficava a casa, eu segui para outra direção, que era como se fosse a continuação do ponto que eu já estava. Fui parar a 1h20 de distância do ponto da escola. O tempo que eu demoraria para fazer em 20 minutos da minha escola para minha casa, eu demorei 2h10, 2h20 para fazer. Perguntei, cheguei no ponto final, mas peraí, não é esse meu ponto. Aí eu perguntei pro motorista, ele falou assim, não, tá certo, tá certo. Aí eu tentava checar no mapa, o mapa tava lá, endereço correto. Depois que eu fui ver que meu celular tinha caído da internet e tava sem sinal, mas eu pensei que ficava salvo os dados do mapa, mas ele não salvou, por alguma coisa não salvou os dados. Então eu fiquei seguindo o GPS com o negócio travado. Eu não sei o que deu no celular, mas ele travou. E eu não consegui ir direito, então eu acabei ficando perdido. Não perdido porque eu pedi informação, mas foi assim, sabe? Foi um perrenguinho? Foi. Demorei 2 horas pra chegar em casa? Demorei. Mas voltei, são e salvo, mas voltei. Escorregão na bosta. No mesmo caminho que eu faço pra ir pra escola, nesse mesmo lugar onde eu caí, porque tava liso, uma vez eu tava andando, não com calça branca, era uma calça cinza, que eu tenho, que na verdade eu tinha, né, porque eu joguei fora depois disso. E acabei pisando, e um pouquinho mais pra frente acabei escorregando. Ai meu Deus do céu, foi engraçado, porque eu fiquei todo. Não engraçado não, né? Porque foi dolorido, mas a minha roupa manchou, a minha calça rasgou bem na bunda. E eu voltei pra casa, joguei a calça fora, joguei, mas fiquei dolorido. Nossa senhora, mas escorregar no chão, na bosta de não sei se era de cachorro, de algum outro animal, se era de humano, sei lá. Mas eu escorreguei. Ai, ai, eu joguei a calça fora e era uma das minhas calças favoritas, então, tipo, fiquei não triste, mas perdi a aula, perdi a tênis e perdi. Mas eu não ia pra escola com a calça rasgada. Eu acho que essa é a coisa mais engraçada que já aconteceu comigo aqui. Engraçada para algumas pessoas, para algumas não, mas tem uma palavra que chama regards, que você coloca no final de algum e-mail, de alguma carta que você está mandando para alguém, de alguma empresa, ou quando você vai fazer entrevista de trabalho, é como se fosse um cumprimento, tipo, agradecido, sinceramente, ou meus cumprimentos, alguma coisa assim. E na minha primeira entrevista de emprego, eu recebi um e-mail, mas com essa
palavra regards no final, sem nome, sem nada, somente com a data. E eu pensei que era o nome de uma pessoa. Aí eu cheguei na empresa e fui pedir informação pra mocinha. Na verdade não era empresa, era um café. Um café até que gostoso, eu vou até lá até hoje. Aí eu cheguei no café, que era onde eu ia fazer a entrevista, e perguntei por Regards. Pedi pra chamar o Regards, que eu tinha uma entrevista marcada com ele. A moça virou pra mim e perguntou: moço, aqui não tem nenhum Regards. Você tem certeza que você quer falar com Regards? Tenho aqui o e-mail, ó. Aí eu mostrei pra ela. Ela falou assim: moço, isso não é um nome. Isso é um modo gentil, educado de cumprimentar alguém. Tá bom. Eu confundi o nome de uma pessoa com um cumprimento, com uma coisa educada. Regards. Isso ficou marcado na minha memória pra sempre. Toda vez que eu conto pra alguém, essa história acaba sendo muito engraçada, porque confundi uma pessoa com regards. Mas eu era novo, né? Eu não sabia muito bem que inglês, tinha acabado de chegar também. Eu tinha estudado um pouco no Brasil, mas não era uma coisa que eu tinha usado antes, ou já poderia ter visto, poderia, mas eu não cheguei nem a prestar atenção. Eu só li, tipo, rapidamente, tentando ler sozinho e, peraí, deixa eu ir lá. Foi isso. Perrengues com o Covid durante a quarentena aqui. Na verdade eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Não foram tantos assim, porque durante a quarentena, pelo menos nos primeiros meses, eu só fiquei no apartamento trancado. Não trancado, mas a gente estava em quarentena, então a gente não podia sair muito na rua. E eu fiquei só fazendo as minhas coisas, fiquei entediado, mas eu considero como perrengue porque pra mim é muito difícil ficar em casa, tipo, sem poder sair, por mais que eu invente 300 milhões de coisas pra fazer ao mesmo tempo, sozinho. Eu preciso sair, me distrair pra algum lugar, sabe? Mas acabou sendo muito difícil pra mim ficar em casa com os meus flatmates. Por mais que meus flatmates eram super gente boa, era difícil ficar em casa, sabe? Sem poder sair pra nenhum lugar. Então eu considero isso como um perrengue pra mim mesmo, porque eu preciso de um pouco de espaço. Por mais que eu goste de ficar muito sozinho, tipo, de fazer as minhas coisas por mim mesmo, eu gosto de sair, tomar um ar fresco, de andar, então de comprar alguma coisa, passear em algum lugar, então foi um pouquinho difícil, mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso, contando as coisas que aconteceram na quarentena, que também não foram poucas, mas eu acho que seria bem legal fazer um vídeo só sobre isso. Eu considero como perrengue. E por último, mas não menos importante, que pra mim é uma coisa bem complicada até hoje, é o clima, né? Quando você faz intercâmbio, você pesquisa antes, certo? Eu já tinha pesquisado sobre o clima. Então, venta, chove, faz calor, faz um sol, não tão forte assim, mas faz um solzinho que dá pra sair na rua, sentir, mesmo que não te aqueça, mas você sente um pouquinho. E tá bom, vim normal, tá. Mas quando eu cheguei aqui, foi uma sensação muito estranha, porque muda muito rápido. Ao mesmo tempo que tá chovendo, 5 minutos depois venta, aí depois 5 minutos depois abre um sol lindo, depois o sol se fecha, aí abre um arco-íris e chove novamente, e não sei o que, e não sei o que, e abre, e fecha, e chove, e seca, e faz sol. Então, haja roupa, porque eu tento ir arrumadinho pro trabalho, ou pra escola, ou pra algum lugar todo dia. E quem diz que o tempo ajuda? A grande maioria das vezes, sim. Mas sabe aqueles dias que você não tá muito afim de trabalhar, que você não tá muito afim de ir pra escola, aí vem o tempo e acaba te prejudicando, tipo, saiu pra fora de casa, pontei o pé pra fora, chove. Aí chega na escola, aí eu chego na escola, para. Aí eu fico com uma raiva assim, por que vai chover? Parou de chover bem agora que eu já cheguei. Ai meu Deus do céu. Isso acontece tipo o tempo todo. E a ventania, numa vez eu quase voei da ponte, quer dizer, não é que eu voei, mas só que eu meio que desequilibrei, eu tava em cima da ponte, assim, principal. Às vezes chega até a ser engraçado, porque eu gosto do clima daqui, porque ele é louquinho, tipo, eu também sou meio louquinho, sabe? Não louquinho, mas sou bem alegre. Eu gosto do clima daqui, por mais que ele mude o tempo todo, mas é bem engraçado.
E esses foram os meus perrengues. Não foram tantos assim. Tem gente que passa coisas muito piores do que eu. Eu não passei tantas coisas ruins assim. Mas esses foram os que eu considerei, desde quando eu cheguei, os meus principais. As coisas que eu tive dificuldade, algumas engraçadas, algumas ruins, mas foram esses, eu acho. Posso fazer um vídeo no futuro contando perrengues maiores? Posso. Eu posso perguntar para amigos meus, ou colegas da escola, isso, aquilo, quais foram os perrengues que eles já passaram, porque eu tenho certeza que tem gente que passou coisa muito pior que eu. Muito pior mesmo. Eu passei coisas muito leves, considerando. Mas eu posso fazer um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar outros vídeos com relação ao intercâmbio também. E futuramente outras coisas e outros planos que eu tenho. Tá bom? Então, um beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus. Me sigam no Instagram, se inscrevam no canal. O link vai estar aqui embaixo. E amo vocês. Beijão pra todo mundo, viu?